Fortes temporais voltaram a atingir os estados da região sul. Em algumas cidades, a chuva veio acompanhada de ventania e provocou estragos. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Ainda pode chover mais no sul do Brasil? Marco, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você que acompanha a gente também. Márcio, pode chover, chuvas volumosas até amanhã ainda, mas o risco de temporais, como aconteceu hoje, já acaba diminuindo bastante em relação ao que aconteceu. O tempo virou no sul do país ainda na noite de ontem. Os temporais vieram fortes e foram se espalhando pelos 3 estados. Em cidades do oeste de Santa Catarina, a chuva veio intensa. Veja só, ruas ficaram alagadas e teve até enxurrada em alguns pontos. A cidade de Cunhaporã decretou situação de emergência. Temporais também no Paraná, houve quedas de raio e também granizo, pedras de gelo, olha só como ficou tudo branquinho, pedras de gelo do tamanho de ovos de galinha caíram em Guarapuava, no centro do estado. Essas pedras devem ter causado muitos estragos. Bom, para amanhã, então, a chuva continua e deve cair entre o Rio Grande do Sul e também Mato Grosso do Sul, nessa área que a gente vê aqui em azul no mapa. Pode ser uma chuva volumosa, mas sem tanto risco de temporais. Chove amanhã também entre o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Aqui são aqueles ventos do mar que continuam levando bastante umidade para essa região. E também no norte, entre Rondônia até Roraima, que vai ser aquela chuva provocada muito pela questão do tempo bastante abafado. Agora, no restante do país, onde a gente vê aqui em amarelo no mapa, a quarta-feira vai ser de tempo firme. Só que, como a gente está na primavera, não se descarta aquelas pancadas de chuva isoladas em algum outro ponto. Primavera, a gente sabe, né, Márcio, é uma estação que pode causar surpresas. Às vezes a previsão diz uma coisa, acaba acontecendo outra totalmente ao contrário. Até porque essa semana está muito quente. A gente está vendo tanta chuva em outros lugares, ventania, chuva, granizo, mas está sendo muito quente em alguns pontos do país também. Está sendo muito quente, Márcio, e deve permanecer assim pelo menos até o fim da semana ainda. E já há, inclusive, a expectativa de um período um pouco mais prolongado de calor pela frente. Alguns modelos meteorológicos até já estão indicando aí uma nova onda de calor e ela deve se formar ainda na primeira quinzena de outubro. Só que, por enquanto, nessa semana, o que a gente vai ter é uma situação como essa que a gente vai ver aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, temperaturas na casa dos 30 aos 32 graus. Campo Grande esquentando, chegando até os 34 e Cuiabá se mantendo extremamente quente, chegando até os 40 graus. A grande preocupação do calor e também da falta de chuva é que a umidade do ar volta a cair muito em grande parte do Brasil. Essa área que a gente vê aqui em vermelho, especialmente no mapa, desde o interior de São Paulo até o extremo oeste da Bahia, os níveis de umidade podem chegar à emergência, abaixo dos 12 graus, abaixo dos 12%, mais. E é uma situação que tende a se agravar até pelo menos que as chuvas um pouco mais regulares voltem ali em outubro ainda. E sendo este o último mês de setembro, que balanço a gente pode fazer desse mês? Foi um mês, digamos, normal? Márcio, em questão... Desculpa, normalidade no tempo já não existe mais, né? Não existe mais. Já não existe mais, mas ó, em questão às chuvas, vamos começar por elas primeiro. Não foi normal, tá? As chuvas vieram muito abaixo do que é esperado, muito abaixo do normal para essa época do ano. Acende aí um alerta para a questão dos reservatórios, né? Só para a gente ter noção, por exemplo, aqui em São Paulo, teve só 2 dias de chuva em todo mês. O que acabou salvando foi que semana passada passou aí uma forte frente fria que acabou provocando chuva em grande parte do Brasil. Só que não foi suficiente para resolver a estiagem. Já em relação às temperaturas, setembro desse ano foi bem menos quente do que no ano passado e a gente consegue observar muito bem nesses 2 mapas. Ó, em 2024, você deve lembrar, a gente passou por fortes ondas de calor, foi terrível, um inferno na Terra. Nesse ano, o que a gente viu aqui foi que uma situação completamente diferente. Deu até para sentir um friozinho até dia desses e as temperaturas, vejam, ficaram bem perto aqui de uma certa normalidade. Márcio, amanhã eu trago aí um panorama do que a gente pode esperar para o mês de outubro. Mas antes de finalizar, deixa eu só mostrar o que aconteceu no deserto do Atacama, no Chile, depois de uns dias de chuva. Olha só, vegetação
voltou e formou um manto de flores. O Atacama, a gente lembra, é o deserto mais seco do mundo. Só que um fenômeno raro provocou chuva por lá, ainda que num nível assim, nos volumes bem baixos. Alguns turistas tiveram a sorte de ver essa beleza toda, mas essas flores não duram muito tempo. Logo, logo, elas já voltam para o seu estado de dormência, mas não deixa de ser uma imagem maravilhosa. É incrível isso, quer dizer, elas ficam dormentes. Elas não morrem, elas não ficam secas. No menor pingo de chuva que cai, olha que beleza. Elas já florescem. É a força da natureza mesmo, sem dúvida nenhuma. Coisa linda. Você já foi lá, né? Eu já fui, né? O Vale da Lua, aí você pensa, é deserto isso aqui, não nasce nada. Tem Basta vida. um pouco. É incrível. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite.